Em um calorímetro são colocados 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcule em graus Celsius a temperatura final do sistema, supondo o calorímetro perfeitamente isolado. Ele deu o calor específico da água e o calor latente do gelo, né? Calor latente de fusão. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar nesses tipos de questão que tem mudança de estado físico é se todo o gelo derreteu ou não. Então a gente tem uma amostra de gelo que está a 0 graus Celsius, no estado sólido, obviamente, e ela vai passar, teoricamente, toda ela para o estado líquido a 0 graus Celsius. A primeira pergunta é quanto de energia eu preciso para que isso aconteça? Bom, como aqui só teve mudança de estado físico, então é que mole. A massa de gelo, a questão disse aqui que são 100 gramas, olha só, 100 gramas de gelo. Então aqui vai ser 100. O calor latente de fusão do gelo, a questão já tinha nos dado, que é 80. Então aqui eu vou colocar 80. 80 vezes 100 vai dar igual a 8.000 calorias. O que esse resultado significa? Que eu preciso de exatamente 8.000 calorias para poder fazer todo esse gelo derreter. Mas será que a água, que é o elemento que vai fazer isso, consegue derreter? Pronto, então vamos testar. Aí aqui a gente vai testar. Eu tenho água a 40 graus Celsius, a questão tinha falado lá. Eu tenho água a 40 graus Celsius. Na pior das hipóteses, a água vai chegar a 0 graus Celsius, ainda no estado líquido. E qual seria a quantidade de energia que ela pode ceder para isso acontecer? Então aqui macete porque teve mudança de temperatura apenas. A massa de água, a questão disse que era 100. O calor específico da água sabemos que é 1, ele deu lá no texto. Temperatura final seria 0. Certo? Voltando aqui, a gente sabe aqui, ó. Opa, a massa de água é 200. Só essa correçãozinha aqui que eu tenho que fazer, mas rapidinho a gente já faz. A massa de água é igual a 200 e a variação de temperatura é final, que é 0 menos inicial, que é 40. 0 menos inicial, que é 40. Então, ó, 200 vezes menos 40 dá menos 8.000. Olha só que curioso. A água pode ceder exatamente o que o gelo precisa. Então, se deu exatamente o mesmo resultado, quer dizer que a água vai conseguir derreter todo o gelo, apenas derreter todo o gelo, e nada mais. Então, quer dizer que no final das contas o equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. Quando esse resultado der maior do que esse, quer dizer que a água derreteu todo o gelo exatamente e aqueceu. Mas como deu igual, só foi o suficiente para derreter. Olha só, existe outra maneira de fazer essa continha. Como é? Eu tenho gelo misturado com água. Eu tenho gelo misturado com água, no estado líquido, né? Então eu tenho água e gelo. Eu quero fazer com que os dois estejam no mesmo ambiente. Então, como vai ter troca de calor, eu vou ter o gelo derretendo. Então, o gelo derretendo foi mudança de estado físico. Depois que o gelo derreteu, ele vai se transformar em água. Então, o gelo se transformando em água aqui. E a água também vai aquecer o gelo, então troca de calor com a água, tudo isso igual a 0. Aqui é o gelo derretendo, que mole. Aqui é o gelo aquecendo, supostamente. E aqui a água mudando de temperatura, né? Nesse caso resfriando. Aí vamos substituir os valores. A massa de gelo, a questão disse aqui, ó, que são 100 gramas. Volta para lá, 100 gramas. O L, 80. Aí aqui é gelo, tá? Isso aqui é o gelo que derreteu. Então vai ficar 100, calor específico 1, temperatura final não sei, temperatura inicial do gelo 0. Né? Porque esse gelo daqui, olha só, esse gelo daqui é consequência desse daqui, tá? Esse daqui derreteu e se transformou em água. É isso que está acontecendo na situação. Voltando para o raciocínio, aí, mais a massa de água, que é 200, calor específico da água 1, temperatura final não sei, temperatura inicial da água 40. Essa é outra maneira de você fazer essa questão. Fazendo essas continhas aqui, ó, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 8.000, mais isso daqui vai dar 100x apenas, né? Porque vezes 0 não adianta de nada. Isso aqui vai ser 200x e menos 8.000, não é isso? Ó? Menos 8.000, isso igual a 0. Daí eu vou cortar esse 8.000 com esse menos 8.000. Quando eu somar esses dois, vai ficar 300x igual a 0. Então, quanto que é o x, que é a temperatura? 0 graus Celsius. Então, outra maneira de fazer seria essa. Deu no mesmo.
E aí nos garante que o gabarito seria a letra E.